Sexo é bom demais, todo mundo gosta. Cada um faz suas escolhas, tem suas experiências e vive suas fantasias. Mas na hora de falar sobre sexo, muita gente trava. Não conversa nem com o parceiro ou parceira. Por quê? Quem fica mais à vontade para falar sobre sexo? Quem tem mais desejo sexual? O homem ou a mulher? Minha convidada da semana é a psicóloga e sexóloga Cristina Han. Ela nos dá alguns conselhos para se ter uma vida sexual saudável. Cristina, por que as pessoas têm dificuldade de falar sobre sexo? Diógenes, o sexo está em todos os lugares, né? Apesar disso, as pessoas ainda se sentem constrangidas. Por quê? Porque é um assunto que muitas vezes foi abordado de uma maneira meio difícil na educação, a questão da religiosidade. E aí o que era para ser natural acaba sendo pecaminoso, proibido, e as pessoas se constrangem em falar sobre o sexo. Por que é importante que as pessoas falem mais sobre sexo, o que é mito e o que é verdade? É importante que as pessoas falem sobre sexo porque as dúvidas internas, as confusões, né, as informações erradas devem ser expostas para que você não tenha nenhum problema em relação a isso, nenhuma disfunção sexual. E que você possa ter uma vida prazerosa, saudável em nível sexual. A gente acha que sabe tudo de sexo, mas a gente sabe muito pouco. Na verdade, eu digo que as pessoas fazem muito sexo, mas elas falam muito pouco sobre sexo. E é falando que você vai esclarecer, que você vai se expressar, que você vai colocar suas dúvidas, isso é importante. Quem fica mais à vontade para falar sobre sexo? O homem ou a mulher? É interessante essa pergunta, depende. Às vezes os homens ficam bem à vontade num bar, né, para falar sobre essas questões, mas em casal, normalmente a mulher se expressa um pouco melhor. Inclusive, normalmente quem procura terapia sexual primeiro é a mulher. Então parece que a mulher se sente um pouco mais à vontade, apesar de uma educação mais repressora. Mas o homem, quando fala de sexo, ele tem muito medo de acessar a questão do desempenho. Então, às vezes, ele tem mais dificuldade. Isso tudo depende muito da subjetividade de cada um, né? A mulher procura mais porque ela fica mais insatisfeita. Isso. E aí ela procura mais uma solução. Ela quer que o casamento dela dê certo, então quando ela vê que tem alguma coisa errada, ela procura ajuda. Ela tem mais facilidade em procurar um profissional da área. Entendeu? Isso acontece muito também em casos de separação. Sim, né? em casos de Judicial. separação, quando a causa é uma questão sexual, né? Quando a queixa principal é essa. Quanto aos mitos, existem muitos, né? Mas o que a gente mais vê, por exemplo, em relação ao homem é a questão do tamanho do pênis. Isso ainda é um mito, por incrível que pareça, né? Ainda se acredita que quanto maior o pênis, maior o prazer proporcionado. E o que é ideal, Entendeu? o tamanho ideal. Pois é, eu costumo dizer que existe um pênis para cada vagina. Então, do mesmo jeito que existe um tamanho de um pênis, também existe uma vagina um pouco mais encurtada, um pouco mais estreita. Então, com o sapato, né, você calça 40, sei lá, 39, eu calço 37. Então, depende, né, existe um pênis para cada vagina. O que para uma mulher é grande, para outra pode ser normal ou ideal. Então, não tem nada a ver com o desempenho e o tamanho do pênis. Agora, toda vez que for calçar meu sapato, Você vai lembrar desse detalhe. dessa Outro mito, inclusive, é o tamanho do pé, né? Ser em relação ao tamanho do pênis, o tamanho do antebraço, isso tudo é mito, isso não existe. Ainda outros mitos, a questão da masturbação, que, enfim, você está desperdiçando o líquido da vida, ou que nasce pelo nas mãos, ou que as mulheres nascem pedrinhas em volta dos mamilos. Enfim, isso são crenças, são mitos que vieram muito da educação, da religiosidade também, que fazem com que as pessoas se sintam culpadas por se masturbarem. Esse também é um mito. A masturbação é importante na vida do homem, da mulher? Sim, muito importante é autoconhecimento, né? Você se tocando, se conhecendo, você vai conhecer quais são as suas zonas mais erógenas, quais são os locais onde você sente prazer. Você pode, inclusive, passar isso para o parceiro. Se é feita com cuidado, com higiene, não há nenhum mal. Isso em qualquer idade, porque geralmente a masturbação está muito relacionada à puberdade, Sim. à juventude. Sim, o que a gente diz é assim, não existe uma idade ideal. A gente, né, percebe às vezes as crianças muito precoces hoje em nível de sexualidade, elas iniciam mais cedo e tal. O que a gente orienta? Que isso seja feito no momento íntimo. Porque as crianças não têm noção disso e às vezes se tocam em lugares mais públicos ou em lugares onde elas convivem com outras crianças. Então a gente sugere mais intimidade nesse sentido. Mas não existe uma idade ideal. Normalmente o rapaz,
ele é incitado a se masturbar porque, enfim, mostra virilidade, aí o pai diz que ele vai pegar todas e tal. Já a mulher, não, né? Eu não conheço alguma mãe ou algum pai que tenha estimulado esse ato, pelo contrário. A gente vê muito mais uma coibição do que um incentivo nesse sentido. Entre os adultos, qualquer flagra tem que ser tratado com naturalidade. Com naturalidade, porque a visão que a criança vai ter do sexo, né, é colocada nessa fase. Então, se você coloca que sexo, tira a mão daí, não faça isso, que isso é errado, é assim que ela vai incorporar a ideia de sexo. Quem tem mais desejo sexual, o homem ou a mulher? Então, é uma coisa bem controversa, né? Existe a subjetividade de cada um, mas, por exemplo, Carmita Ábido, que é uma psiquiatra e sexóloga, ela fez muitas pesquisas voltadas para o Brasil e ela diz que normalmente o homem tem mais desejo de fazer sexo de 3 a 7 dias por semana e a mulher tem de 1 a 3 vezes por semana, né? Por quê? O que acontece? O homem foi mais voltado para a questão sexual, ele foi mais incentivado para Estimulado. isso. Estimulado, né? Então, a quantidade sempre foi muito focada e tal. A mulher, ela é mais seletiva, ela é mais qualitativa nesse sentido. Afora isso, a mulher passa por outros períodos. A mulher tem atenção pré-menstrual, tem a própria menstruação, ela tem os filhos, ela tem outras questões com as quais ela se ocupa também. Mas essa coisa de dizer que o homem tem mais ou menos, isso é muito relativo, depende de cada um. Mas as pesquisas mostram que normalmente o homem tem mais demanda sexual do que a mulher. A outra questão em relação ao desejo é que eu costumo dizer que o homem é como se ele fosse em nível de desejo sexual um micro-ondas e a mulher um forno. Então o homem ele se excita mais rápido, ele é mais visual, então ele olha uma mulher, ele já se excita, já está pronto, aspas, para o sexo. A mulher não, a mulher ela é mais auditiva, ela é mais sensitiva, então ela, uma conversa, um toque, um carinho, então precisa se trabalhar mais isso para poder envolvê-la e de repente então o desejo vir. O homem é o micro-ondas, né? É mais então é rápido. por isso que a pizza é considerada uma comida, um fast food. Né? Exatamente. Até que ponto o casal compartilha experiências e fantasias sexuais? Veja, a fantasia sexual é de suma importância, né, para o casal, todos nós temos. A maioria de nós não revela, mas a fantasia é saudável, algumas delas desde que permaneçam na fantasia. Quanto às experiências sexuais, se for em relação ao passado, depende muito da intimidade do casal, da sintonia. Da abertura que o parceiro possa... Alguns ficam meio enciumados com o passado, do que essa mulher vivenciou, do que esse homem vivenciou. Ainda existem muitos mitos e muitas crenças em relação à mulher que teve outras experiências sexuais antes da pessoa com quem ela está. Aliás, até bem pouco tempo havia uma exigência de que a mulher tinha que casar. Exatamente, virgem. Hoje isso, né, não é assim... oficialmente uma exigência, mas a gente ainda vê dificuldade de alguns homens em lidar com essa questão de a mulher ter tido outras experiências, né? Isso mexe um pouco com o ego deles, no sentido até de, ah, meu Deus, ela já teve outra experiência, será que eu vou ser comparado? Como vai ser o meu desempenho? E até uma exigência social de que o homem tem que ser o primeiro, né? Exatamente, tem que ser o primeiro, tem que ser o melhor, tem que ser o único, né? Então isso pesa. A mulher trata isso com mais naturalidade. A mulher ela já foi formatada para esperar que o homem já venha com experiência, né? Que ela não seja a primeira. O manual está com ele. Entendeu? Então ela acaba incorporando isso de uma forma mais natural. A mulher demora mais para chegar ao prazer, né? Sim. E geralmente o homem ele não espera muito, não dá muita atenção a esse detalhe que é extremamente importante. Como isso é tratado profissionalmente no consultório? Isso é muito importante, é uma queixa comum no consultório, né? Por a mulher ser o forno, né? Então ela precisa de mais tempo. E acredita-se que a mulher, às vezes, ela nem está pensando em sexo. Tá? Sei lá, ela está, por exemplo, assistindo a novela das 9. Então, a última coisa que ela está pensando é em sexo. Mas se o homem chegar e dar um beijinho e falar algumas palavras carinhosas, acender o forno, e acender, aí ela vai saindo desse lugar, né, de estase, de estar concentrada em uma outra coisa, vai se ligando e aí o desejo dela pode vir e consequentemente a excitação. Então, no consultório a gente trabalha muito a questão da preliminar. Né? De que qual é a qualidade da preliminar que você está tendo com a sua mulher. Como é que é? O sexo de vocês tem sido uma rapidinha, né?
Ou vocês têm trabalhado isso? Como é que vocês têm chegado ao sexo? Quer dizer, o jogo do erotismo. Como é né? o preparo, né? Então a gente trabalha isso através de técnicas, a gente sugere muitas vezes filmes eróticos, não necessariamente pornográficos, leituras, a preparação do ambiente, com uma música, com uma vela, enfim, com cheiros. Um beijo é importante nessa hora. O beijo, e isso é uma coisa interessante, que a gente vê referência de casais que mencionam que têm relações sexuais, mas que não se beijam mais, né? Então o beijo pode ser o início de tudo, né? O beijo é muito íntimo. O casal que não se beija está chegando ao fim? Não, o casal que não se beija precisa cuidar disso, se perguntar por que não está acontecendo isso, né? O beijo é uma troca muito grande, né? De carinho, de afeto, de desejo. Então o beijo pode ser o primeiro passo para isso. E muitos casais esquecem, acaba a rotina, fica só com aquela coisa da bicoca. Então tem que se trabalhar isso. O beijo é muito E por que importante. isso ocorre? Geralmente... Então, a rotina é um dos fatores, né? A gente acaba atropelando as coisas e o sexo passa a ser uma coisa dentro da rotina, como escovar dente, tomar banho, e não é para ser. A gente precisa não só falar de sexo, mas pensar em sexo durante o dia. Os casais não cultivam isso. Então, sei lá, mandar uma mensagem um pouco erótica para a mulher, referindo da última noite que teve, que foi positiva. Chegar em casa e realmente dar um beijo, olhar, tocar. Essas coisas, a vida da gente às vezes faz com que a gente vá, sabe, atropelando isso e aí o desejo vai se esvaindo, é natural. Quanto né? mais idade, mais isso ocorre, esse desinteresse, essa falta do beijo. Pois é, o que acontece normalmente é quando se começa um namoro e hoje se tem relações sexuais normalmente antes do casamento, aí então é aquele fogo, a todo tempo que você tem uma relação sexual e tal. Quando se Aliás, casa, isso ocorre cada vez mais cedo. exatamente, Né? cada vez mais cedo. Então hoje a gente diz que às vezes a relação sexual vem antes do beijo, né? Enfim. Então, o que acontece? Quando você casa, arrefece um pouco, né? Existe fica mais linear a coisa. Com a maturidade, então você começa a perceber que a quantidade não é a coisa mais importante, que a qualidade é o mais importante. Então existem casais que chegam no consultório e falam: Cristina, a gente tem uma relação sexual só por semana. E aí eu volto para esse casal e pergunto: sim, mas para vocês, como é isso? Não, pra gente tá super bem, Tá de né? bom tamanho. Tá de bom tamanho, é super gostoso, a gente se curte, a gente conversa, então é muito positivo. Então quem sou eu para questionar essa quantidade? Né? Eu tô mais focada na questão da qualidade, então eu acho que a maturidade traz esse enfoque maior para a qualidade. O ponto G existe? Há controvérsias, né? Grafenberg foi quem descobriu esse ponto, que ele acredita que seja um ponto encontrado, né, de 2 a 5 centímetros do introito vaginal, né? Então é um movimento mais ou menos assim, é como se fosse uma região rugosa, onde ele acha, né, ele acredita que existe o ápice do prazer na mulher. Hoje existem várias discussões em relação a isso. Então só a mulher tem o Só a ponto mulher G, tem o ponto se G. ele existir, Isso, né? isso. Que ele acontece, ele é localizado, né, supostamente, nos primeiros 2 a 5 centímetros do introito vaginal. A gente tem muito receio de falar sobre esse ponto G, porque muitas mulheres e muitos homens ficam em busca desse ponto G, né? E aí, por não encontrar... Gente com GPS dentro de casa e tal. Não ter a sensibilidade, porque é mais da ordem da sensibilidade do que da percepção visual, porque você não está olhando o introito vaginal. Então, ficam muito focados nisso. Não encontrei o ponto G, então não vou ter o ápice. E eu costumo dizer claramente que a mulher tem 2 pontos G, que são os ouvidos. Então trabalhe mais essas questões, que aí você vai conseguir dar um prazer absolutamente satisfatório para uma mulher. Tem quem confunda ponto G com zona erógena. Por isso que as zonas... há quem acredita até que o homem também teria. Exatamente. Não, as zonas erógenas são aquelas que proporcionam prazer, que também são subjetivas. Tem pessoas que têm prazer em regiões do corpo que normalmente não proporcionam em outras. Então, o ponto G não tem nada a ver com uma zona erógena. Qual a diferença entre sexo, identidade de gênero e orientação sexual? Então, acho que isso é bem importante porque, infelizmente, ainda existe muita desinformação em relação a esse assunto. Sexo é uma questão biológica, né? Então, são as características físicas, né? E características genéticas, cromossômicas de um homem e de uma mulher, de um macho e de uma fêmea. Isso é sexo.
Gênero é o feminino e o masculino, que tem mais a ver com a questão cultural e social. O que é de mulher, o que é de homem, o que é de um sexo feminino, o que é do sexo masculino. Isso é gênero. Identidade de gênero é como eu me sinto. Então, por exemplo, eu sou Cristina, eu tenho uma vagina, eu tenho uma mama e eu me sinto mulher. Eu estou identificada com o meu sexo biológico. Quando existe um transtorno de identidade de gênero, eu tenho as minhas características físicas de um sexo e eu me sinto como outro sexo. Então é como se eu fosse Cristina, tivesse a vagina, mamas, mas eu me sinto um homem. Eu não aceito esse meu corpo de mulher. É como se ele não fizesse parte de mim. Isso é um transtorno de identidade de gênero. E a orientação sexual é por quem eu sinto desejo, qual é o meu objeto de desejo. Então, no caso, as orientações sexuais são a heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade, pansexualidade e assexualidade. Então, o heterossexual sente desejo pelo sexo oposto, o homossexual sente desejo pelo mesmo sexo e assim por diante. Disfunções sexuais. Nessa questão de gênero que está em voga Sim. hoje em dia, há muita discussão sobre o transtorno de identidade. Como é que isso está sendo tratado? Como encarar essa questão? Precisa ser encarada com seriedade. As pessoas precisam entender que se a gente chama de transtorno, é uma real dificuldade dessa pessoa. Tem que ser tratada por profissionais habilitados, desde o psiquiatra até o psicólogo, o sexólogo, para que esse sujeito se sinta menos desconfortável. Quer dizer, é uma dificuldade de se aceitar e de ser aceito Sim, sim. por sua comunidade, pela sociedade de uma maneira geral. Exatamente, de uma maneira geral. De se relacionar, porque a pessoa não se aceita. Então, se ela não se aceita, consequentemente, ela não tem autoestima. E aí, ela, obviamente, vai ter dificuldade de se relacionar. Existe uma idade adequada para esse tratamento do transtorno de identidade? Eu pergunto isso porque um garoto de 12 anos, em Minas Gerais, conseguiu autorização da justiça para interromper a puberdade. A idade é essa mesmo? Veja, é bem controversa, bem polêmica isso, né? Porque o que é que a gente entende? Que quando se manifesta o problema, ele tem que ser encarado. Então, por exemplo, se fala nessa questão sexual de começar um tratamento de repente aos 16 anos e a definição sexual no caso de uma cirurgia de modificação de sexo aos 18 anos. Mas esse menino de 12 anos está manifestando um desconforto, então ele tem que ser escutado. E aí, então, eu acho que tem que ser avaliado por um psiquiatra, por um psicólogo, um sexólogo, para a gente poder ver o que vai fazer até a idade, se for o caso, de uma transformação, né? No caso deste garoto, o pai não concorda com o tratamento que foi permitido pela justiça. A mãe concorda. É bem difícil, né? E é uma idade que é bem confusa. São várias coisas, muitos hormônios, muita confusão emocional, psíquica também. Então, esse sujeito tem que ser escutado e tem que se chegar a um consenso, até porque os responsáveis por esse menino de 12 anos ainda são os pais. Muita gente busca no sexo ser bom ou boa de cama, ter orgasmos múltiplos, né? E me vem a pergunta, o mais importante é a qualidade ou a quantidade? Sem sombra de dúvida é a qualidade, né? A gente, na época que eu fiz o curso, a gente fez uma espécie de uma enquete sobre, por exemplo, o que era uma mulher que gostava de... uma mulher que era boa de cama, né? Essa era uma pergunta bem... E quase 100% dos homens respondeu que a mulher que é boa de cama é aquela que gosta do que ela está fazendo. Então não se falou nada em nível de desempenho, que é aquela que, enfim, faz milhões de posições e tem uma performance sexual.
É aquela mulher que está na relação sexual, que ela sente. Então a qualidade é muito E que no mais caso o importante. homem tem um retorno que ela está Sim, satisfeitíssima. sim, isso é muito importante para o homem. Esse feedback é importante para o homem, né? Porque cresceu num meio até cultural de que ele proporciona o prazer, né? Que é um engano, porque na verdade a mulher tem que buscar o próprio prazer. E essa troca acontece na relação sexual. Isso não é de total responsabilidade masculina, né? Graças a Deus, né? Porque isso nos dá o poder de buscar o nosso próprio prazer. Então a qualidade é absolutamente fundamental. Trabalhar as preliminares, falar sobre sexo, modificar os lugares quando é um casal estável. Esperar a parceira. Isso, né? Esperar a parceira, né? Ter um pouquinho de paciência, aprender a controlar, né? Isso se aprende, e trabalhar a sexualidade como ela deve ser, de uma forma natural e prazerosa. Me parece que a quantidade é importante para o homem, né? A quantidade ainda parece mais importante para o homem, mas eu também vejo uma preocupação maior do homem em relação a isso, o que para mim é bem importante. Eles chegam a perguntar no consultório quantas precisam, né? Chegam a perguntar. Dá para atingir a média, né? Exatamente, se preocupam muito com a quantidade, né? Se é importante que eles deem mais de uma, vamos dizer assim, muitas dúvidas em relação a isso. Quais as principais disfunções sexuais e como tratá-las? A disfunção sexual mais comum no homem, por exemplo, é a ejaculação rápida, né? Aparece bastante no consultório. A gente tem técnicas, né? Normalmente quando o sujeito paciente tem uma parceira, a gente envolve o casal, e aí a gente trabalha essa questão de ele desenvolver mecanismos para controlar essa ejaculação rápida, através de técnicas que envolvam o casal, né? Técnicas também de desmistificação de vários temas, de algumas questões que ele introjetou desde a infância. Que tipo de tema, Cristina? Entendeu? De temas, por exemplo, de como foi, por exemplo, a experiência sexual, a primeira experiência dele, em que ele estava, por exemplo, sendo vigiado naquele instante em que ele tinha que ter uma relação sexual, então ele entendeu que ele tinha que ser rápido e aí introjetou isso, e outras milhões de questões. A gente trabalha sempre com o casal, né? Os exercícios são passados para casa, que envolvem o casal, mas a gente também, existem os solteiros que procuram por ter a ejaculação rápida, e a gente também faz o tratamento. O que mais no homem? No homem é a disfunção erétil, né? Que é a antiga impotência. Até hoje eu ainda não tive a oportunidade de atender alguma disfunção erétil que seja realmente com uma causa fisiológica, muito mais por questões psicológicas mesmo, por pressões, por o homem estar passando por dificuldades financeiras e automaticamente se sentindo impotente em outro âmbito da vida, e aí ele então transfere isso para a questão sexual. E a gente também usa técnicas, trabalha muito a questão da esposa entrar, a compreensão, a sintonia do casal para que ele relaxe. No caso da disfunção erétil, pesa muito essa questão da idade, ou essa coisa também hoje já não tem tanta importância? Eu não tenho visto tanto o peso da idade, não. Pelo contrário, né? Eu tenho visto, né, os homens conseguindo exercer a sexualidade satisfatoriamente até uma idade avançada, né? Eu indico os medicamentos aí. Exatamente. É que essa Quando não existe uma longevidade. contraindicação, com certeza não há problema nesse sentido. E no caso das mulheres? Das mulheres, a disfunção sexual mais comum é o desejo hipoativo, né? Aquela mulher que chega no consultório e diz: Cristina, eu não tenho desejo de fazer sexo, né? Então, quando eu faço porque tenho que fazer, porque, enfim, sou Por casada, obrigação. tenho que comparecer e tal. Essa é a queixa principal do consultório. E aí a gente sempre, também não encontrei ainda uma mulher que tem uma causa, a gente sempre faz um diagnóstico diferencial, é importante isso, a gente sempre encaminha para o ginecologista, conforme for para o endocrinologista, para ver questões hormonais, a gente vê também se essa mulher não usa algum tipo de medicamento que pode estar interferindo na libido, inibe isso. Então, depois que a gente descarta todas essas possibilidades, então a gente conclui, aspas, que é uma questão mais em nível psicológico, e aí a gente vai atrás de saber o que é. Muitos jovens têm usado o famoso Viagra, medicamento usado para disfunção erétil.
Por que os jovens estão usando esse tipo de remédio? Olha, a maioria deles é por medo do desempenho, né? Então, eles acham que o Viagra vai aumentar o desempenho deles, o que é um engano, né? O Viagra é um medicamento usado para a questão da impotência, então, da disfunção erétil. Então, o que acontece? Os homens hoje são muito pressionados a ter que ser muito viris, eles se preocupam muito com a mulher, no caso, a mulher hoje busca muito mais o prazer, a mulher vai mais atrás disso, a mulher reclama quando não tem um orgasmo, então ele tem muito medo do desempenho. Eles acreditam que vão ficar mais turbinados. Exatamente, o que é um engano, não há necessidade, tem inclusive efeitos colaterais que podem ser bastante desconfortáveis, então é muito melhor que eles trabalhem a autoconfiança, né, para que eles possam ter uma relação sexual satisfatória. Qual é o conselho da sexóloga e psicóloga Cristina Hahn para que tenhamos uma vida sexual mais saudável? Então, o primeiro conselho é falar sobre sexo, né? Gente, isso pode ser extremamente excitante, inclusive, para o casal. Pode-se começar, né, uma preliminar com uma conversa sobre o sexo, o que você gosta, como foi a última vez, o que a gente pode melhorar, né? Depois trabalhar muito a questão das preliminares, né? Aproveitar mais o tempo da relação sexual com beijos, toques, cheiro e explorar mais os sentidos, não ficar tão preso à questão do coito, da relação sexual em si. Trabalhar a questão da rotina, não deixar que a rotina tome o casal, né? E viver intensamente a questão da sexualidade, esclarecendo dúvidas, procurando ajuda quando existe algum problema que é frequente, recorrente, enfim, é isso aí. Foi bom para você? Foi bom para mim. Para mim foi. Então, ótimo. Espero que o telespectador também. Com certeza. Muito obrigado, obrigada. Cristina, pela conversa, um bate-papo muito interessante. Com certeza uma aula para mim e para muita gente. Obrigado. Obrigada.